Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula vamos continuar abordando o conceito aí de lentes esféricas delgadas apresentada na aula anterior, tá certo? Vou deixar até aqui, ó, para vocês acessarem a aula anterior sobre lentes esféricas delgadas, certo? Nessa aula em específico, nós vamos falar sobre os focos principais de uma lente e também vamos definir raios luminosos particulares que serão utilizados na construção geométrica da imagem nas lentes esféricas, beleza? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre os focos principais que aparecem aí na lente esférica delgada, tá? São dois. Um que a gente vai chamar de foco principal objeto e um segundo que é o foco principal imagem, tá? Ambos os focos estão aí localizados sobre o eixo principal da minha lente. Vamos fazer a construção de cada um desses focos. Vamos começar então aqui pelo foco objeto, tá? Nós vamos representar aqui o foco objeto, FO, para identificar este foco objeto. Então, para fazer a construção do foco objeto, vamos traçar uma linha para identificar o eixo principal, certo? E vamos fazer a construção, então, dos raios que passam aí pelo foco, tanto da lente convergente quanto da lente divergente. Beleza? Então, aqui vou posicionar a minha lente convergente. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui no sistema ar-vidro-ar. Beleza? Então, a lente de bordas delgadas ela vai ser convergente. Vamos definir o ponto que vai ser o foco objeto. Tá? E aí nós vamos pegar um raio de luz que vai passar por este foco objeto. Então, eu tenho aqui um raio passando pelo foco objeto. Esse raio vai sofrer refração ao passar pela lente. E quando esse raio que passa pelo foco sofre refração na minha lente, ele segue o caminho de forma paralela ao eixo principal. Tá? Então, tá aqui os raios seguindo aí de forma paralela ao eixo principal. O foco principal objeto da lente convergente, ele tem natureza real, tá? Então, natureza real para a lente convergente. No segundo caso, vamos aqui representar a lente divergente. Então, tá aqui a representação da lente divergente. Vamos construir aqui. Definir o ponto do foco objeto. E, no caso da lente divergente, nós vamos utilizar o prolongamento dos raios de luz. Tá certo? Então, eu tenho um raio de luz que vai entrar aqui passando pelo foco. Tá certo? Então, tá aqui o raio, refratou, e aí os prolongamentos dele vai passar ali no foco. Vou pegar outro raiozinho aqui. Mesma coisa, o prolongamento é que vai passar pelo foco. E quando esse raio de luz sofrer a refração ao passar pela lente, ele vai ser refratado saindo de forma paralela ao eixo principal da lente. No caso de uma lente divergente, que é esse segundo caso, aqui nós vamos ter uma imagem de natureza virtual, tá? Então, aqui é virtual, beleza? As lentes também vão ter o foco imagem.
Vamos representar FI, foco imagem, tanto no caso da lente convergente quanto para a lente divergente. Vamos começar desenhando o eixo principal. Aqui representar a lente convergente. Aqui está a nossa lente divergente. Fizemos aqui a representação. Agora vamos marcar a posição do foco imagem. Então aqui eu tenho o foco imagem para a lente convergente. Aqui eu tenho o foco imagem para a lente divergente. Vamos pegar aí um raio de luz que chega nessa lente de forma paralela, tá? Em ambos os casos. Então tá aí desenhado os raios de luz paralelos, tá? É paralelo também ao eixo principal. Quando eles refratam, eles vão lá para o foco, né? Então, no caso da lente convergente, o próprio raio de luz segue o caminho em direção ao foco. No caso da lente divergente, nós vamos fazer o prolongamento. Tá? Então, prolongamento, raio refrator, e os prolongamentos seguem em direção ao foco. Beleza? Então, mesma coisa aqui na parte de baixo. Houve a refração ao passar pela lente. Os prolongamentos seguem em direção ao foco. Aqui nós temos imagem de natureza real e aqui virtual. Beleza? Bem, dentro do estudo das lentes, nós temos alguns elementos que são importantíssimos aí de se conhecerem, tá? Então nós vamos fazer esses elementos tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente, certo? Então, vamos pegar aqui e desenhar o eixo principal. Vou começar fazendo uma lente divergente. Dentro dessa lente divergente, nós vamos apresentar o foco objeto, o foco imagem. Nós vamos ter outro elemento chamado de anteprincipal. Aqui nesse caso, anteprincipal objeto, está posicionado do lado do foco objeto. Anteprincipal imagem, certo? Como a luz que passa por essa lente, né, ela está vindo do ar, passa pela lente e se propaga no ar, existe uma simetria entre a distância do foco e o centro óptico da lente. O centro óptico da lente, tanto o foco objeto quanto o foco imagem, existe essa simetria, ou seja, a distância é a mesma para o foco objeto e para o foco imagem, que nós denominamos aí de distância focal, tá certo? Então, essa distância, este ponto aqui, com relação ao centro óptico da lente, traz para a gente a distância focal, seja analisando do lado do foco objeto, seja analisando do lado do foco imagem. E a distância com relação ao anteprincipal objeto e o centro óptico da lente, você tem aqui essa distância sendo 2 vezes a distância focal. Tá? Isso vale para os dois anteprincipais que aparecem na lente. Isso aqui, no caso, estamos trabalhando com a lente convergente. Vai funcionar da mesma forma para uma lente
divergente. Vou desenhar aqui o eixo principal, caracterizar a lente, importante fazer aqui para diferenciar uma da outra. Então tá aí, a minha lente aqui é divergente agora. Então você tem o foco imagem, anteprincipal imagem. Aqui eu tenho o foco objeto, anteprincipal objeto. E as distâncias ali, como a gente já tinha falado, serão as mesmas, tá? Essa distância entre o foco imagem ou a distância entre o foco objeto e o centro óptico da lente é a distância focal f. E a distância entre o anteprincipal e o centro óptico, por conta da simetria, é 2 vezes f, seja para a lente convergente, seja para a lente divergente. Tá certo? Então você precisa conhecer esses elementos para que você consiga fazer, a partir do entendimento dos raios notáveis, você consiga fazer a construção geométrica da imagem. Beleza? Então agora vamos lá discutir esses raios notáveis. Beleza? Então acompanha aí. Então vamos lá, pessoal, aos raios notáveis. Nós vamos começar falando desses raios notáveis para a lente convergente. Beleza? Vamos fazer a representação esquemática aqui da lente convergente. Definir eixo principal e a lente. Então, olha só, setinha aqui para indicar a lente convergente. Agora vamos identificar os elementos importantes aqui, que no caso é o foco objeto, o centro óptico e o foco imagem. Beleza? Então são elementos aí que você precisa olhar para a lente e saber identificá-los. Vamos pegar um primeiro raio e esse vai entrar de forma paralela ao eixo principal. Então tá aqui meu raio número 1. Ele entrou aí, ó, de forma paralela ao eixo principal. Quando ele sofrer a refração passando pela minha lente, ele vai incidir sobre o foco da minha lente convergente, tá certo? Então, o primeiro raio aí que nós temos para construir a imagem em uma lente. O segundo raio notável é um raio que vai passar pelo centro óptico. Todo raio que passa pelo centro óptico, ele sofre a refração sem que haja desvio neste raio. Então, olha aí, ó. O raio luminoso de número 2, ele passa pelo centro óptico, segue o seu caminho sem sofrer desvio pelo centro óptico. Então, o segundo raio notável, importante para a construção geométrica da imagem nas lentes convergentes. O terceiro raio é um raio que entra pelo foco objeto. Tá? Vamos representar aqui. O raio passando pelo foco objeto. Terceiro raio. Quando ele refrata, passando pela lente, ele segue o caminho dele de forma paralela ao eixo principal. Tá? Então, terceiro raio notável, no caso da lente convergente. Então, para construir a imagem na lente convergente, desses três, nós vamos ter que utilizar aí, no mínimo 2 desses raios notáveis para conseguir fazer a construção geométrica da imagem. Agora vamos fazer os raios notáveis para a lente divergente. Definir o eixo principal. Colocar aqui a lente posicionada. Indicar que nós estamos falando de uma lente divergente no desenho.
Identificar o foco objeto, foco imagem e centro óptico. Aqui nós temos o foco imagem, centro óptico. E aqui o foco objeto. E vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar um raio luminoso que incide de forma paralela. Ele vai passar pelo foco após sofrer a refração. A diferença aqui é que quando o raio sofrer a refração, o que vai passar pelo foco é os prolongamentos do raio de luz. Tá certo? Então, raio refrator e os prolongamentos do raio vão passar pelo foco. Então, está aqui o raio luminoso 1. O segundo raio é um raio que vai passar pelo centro óptico, como nós fizemos na lente convergente. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando o raio passar pelo centro óptico, ele vai seguir o seu caminho sem sofrer nenhum desvio, certo? Então, esse é o nosso raio notável número 2. E o terceiro é aquele raio que incide sobre o foco. Então, vamos colocar aqui sobre o foco objeto. Olha só, está incidindo sobre o foco. O prolongamento desses raios de luz vai passar lá pelo foco, né? Então, está incidindo aí pelo foco. Quando ele sofrer refração, ele vai ser refratado e vai seguir o caminho dele de forma paralela ao eixo principal da minha lente. Tá certo? Então, esses aí são os 3 raios notáveis que nós utilizaremos para fazer a construção geométrica da imagem nas lentes, tanto convergente quanto lente divergente. Beleza, galerinha? Então era isso aí para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima!